Boa noite, me chamo Nadine, minha equipe é composta por Jéssica Suane, Jamile e Nelmara. Nós iremos falar um pouquinho sobre a doença celíaca, o que é que vem a ser essa doença, causas, sintomas e a sua hipersensibilidade. A doença celíaca é uma intolerância hereditária ao glúten, que causa alterações características no revestimento do intestino delgado, resultando em uma má absorção. Mas como é que isso ocorre, né? Por que isso ocorre? O indivíduo normal, ele possui vilosidades que estão presentes no intestino e é responsável pela absorção de água e nutrientes. Já uma pessoa portadora da doença, ela não vai ter essas vilosidades. Nesse caso, então, ela terá uma menor absorção desses nutrientes e da água e perderá com maior facilidade através das fezes em forma de diarreia. Esse processo de vilosidade, ele ocorre mais ou menos assim. Digamos que aqui é o intestino delgado da pessoa e aqui são as vilosidades, certo? E aqui é o intestino delgado de um paciente que possui a doença. Nesse caso aqui, os nutrientes, ele será absorvido dessa forma aqui, ó, de uma forma mais lenta, passando pelas vilosidades. Já no indivíduo que possui a doença, o intestino dele será nivelado, que nesse caso ele não possuirá essas vilosidades, que é uma característica principal da doença. Existe todo um processo responsável pelo surgimento do princípio imunopatogênico da doença, né? Mas falando de uma forma resumida, o que é que acontece? Os peptídeos resultantes da digestão incompleta do glúten, eles são modificados enzimaticamente pela enzima transglutaminase tecidual, que é a TTG ou TG2. Essas enzimas, elas desaminam os resíduos de glutamina e convertem-os em ácido glutâmico. Esses novos resíduos estão carregados negativamente e têm uma maior afinidade pelas moléculas HLA-DQ2 e HLA-DQ8 e são, consequentemente, mais imunogênicos. Quase todos os pacientes com a doença celíaca apresentam genes que codificam as moléculas HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Essas moléculas, elas são expressas nas células apresentadoras de antígenos, principalmente em macrófagos e células de linfócitos B. Os complexos formados entre as células de HLA classe 2 e o glúten levam à indução de linfócitos TCD4 pelas células apresentadoras de antígenos. A ativação constitutiva desses linfócitos acompanha-se da produção de um padrão de citocinas do tipo TH1, com consequente liberação de interferão gama e diversas interleucinas. E o resultado final é a inflamação intestinal e a atrofia da vilosidade, com consequente redução da superfície de absorção intestinal. A hipersensibilidade da doença celíaca ela é do tipo 4, porque ela envolve linfócitos TCD4 que estimulam os macrófagos que provocam a lesão no tecido. Eu irei falar de algumas manifestações clínicas e sintomas da doença celíaca. Existem dois tipos de manifestações clínicas, as típicas e atípicas. As típicas são diarreia, presença de gordura nas fezes, perda de peso. E as atípicas são constipação, deficiência nutricional, dispneia, fadiga, depressão, entre outros. Entre os sintomas mais frequentes, destacam-se as cólicas, a distensão abdominal ou emagrecimento, habitualmente nas crianças. No entanto, há quem apresente uma sintomologia mais diversificada e extraintestinal, como anemia ferropriva, osteopenia, osteoporose, dermatite, infertilidade, aborto, entre outros. E há casos ainda em que os sintomas são tão ligeiros
que raramente levantam suspeita. Eu vou falar sobre exames realizados para a confirmação da doença celíaca. Que são deficiências nutricionais e sorologias antitransglutaminase tecidual EGA, antigliadina e antiendomício. O diagnóstico da doença celíaca, ele é realizado pela clínica exibida, pelo paciente e pelos exames laboratoriais e confirmada pela histologia da mucosa intestinal. Os exames de rastreamento da doença, como eu já tinha falado, são os exames sorológicos. Quando você vai ao médico, ele vai pedir a dosagem de anticorpos. E quando se fala de doença autoimune, sempre vai ter um anticorpo. E o anticorpo mais sensível e específico para a doença celíaca são basicamente 3. Antitransglutaminase tecidual EGA, antigliadina, antiendomício. Mas os anticorpos mais utilizados atualmente, por apresentarem maior sensibilidade e especificidade, são antitransglutaminase e tecidual IgA e antiendomício IgA. Também se pode avaliar laboratoriamente as dosagens de vitaminas. Como a doença celíaca ela leva à atrofia da dosagem intestinal, alguns pacientes podem ter uma deficiência nutricional. E com essa deficiência nutricional, pode ser solicitado também uma dosagem de vitamina B12, ácido fólico, cálcio e entre outros. Também alguns pacientes com essa doença, eles vão ter deficiência de IgA. E se a dosagem de IgA vem a ser negativa, é sinal que ele tem a deficiência de IgA mesmo. Então, tem que pedir o antigliadina deaminada e sempre confirmar com endoscopia digestiva. Então, para fazer o diagnóstico, tem que fazer os exames sorológicos, né, que foi os que eu falei. Antiglutaminase, IgA, antiendomício, antigliadina. E se deu positivo, tem que fazer endoscopia digestiva. E se o anticorpo der negativo, pode ser que ele tenha uma deficiência de IgA. Aí tem que solicitar IgA e depois antigliadina deaminada e IgG. Também tem alguns testes, né, realizados pelo método de ELISA, que é o antitransglutaminase, e o antiendomício é detectado por imunofluorescência indireta, que é um método que demanda mais tempo em relação ao método de ELISA. E o método para antigliadina esse marcador é o mais antigo, né? E é determinado pelo método também de ELISA. E seus valores de referências não são constantes entre os laboratórios. Eu vou falar sobre o tratamento da doença celíaca. O principal tratamento é a dieta com total ausência de glúten, pois quando a proteína é excluída da alimentação, os sintomas desaparecem. Entretanto, a maior dificuldade para os pacientes é conviver com as restrições impostas pelos novos hábitos alimentares. A doença celíaca não tem cura, por isso a dieta deve ser seguida rigorosamente pelo resto da vida. É importante que os celíacos fiquem atentos à possibilidade de desenvolver câncer de intestino e a ter problemas de infertilidade.
Os pacientes devem ser orientados quanto à contaminação cruzada na preparação ou produção de alimentos e até mesmo medicamentos. Nos primeiros meses do diagnóstico, deve-se também evitar ingestão concomitante de leite e derivados pela possibilidade de intolerância à lactose secundária. A avaliação de um nutricionista especializado pode ajudar no aprendizado de mudanças nos hábitos alimentares e é de grande importância também se habituar a ler e entender os rótulos dos alimentos.